Contos, lendas, fábulas e mitos são uma das mais usuais formas de transmissão de elementos culturais de qualquer povo. São elas a manifestação da cultura de um povo, da identidade de uma nação. É verdade que cada povo tem suas características que diferenciam-se uma das outras, mas todas elas guardam imutáveis algumas características que se mostram intactas ao longo dos séculos, mesmo com a influência da oralidade. Uma dessas características é passar algum ensinamento aos outros para além da comédia, da graça que se vale de máscara da realidade entre as linhas dessas categorias literárias. Essas narrativas, os contos infantis, as fábulas, as lendas e os mitos, são nesses dias recursos criativos para levar entretenimento e ensinamentos às crianças, até inclusive aos adultos, através da manifestação diversificada e talvez tendencioso dessas narrativas que dependem muitas das vezes do narrador. Com essas categorias, é possível oferecer às crianças pequenas ferramentas para darem asas às novas imaginações e, ao mesmo tempo, fortalecerem sua saúde emocional, assim como dar diante a cultura que se pretende guardar, mantendo incentivo em algum ou se tornando da literatura um incentivo ao gosto pela leitura. Essa é igualmente a primazia deste canal Literamos. Na maioria das vezes, essas narrativas são breves e concisas, contendo um só antagonismo. As suas ações concorrem a um só fim, assim como a ação no tempo é curta e tem um número restrito de personagens, mas estas características se veem ultrapassadas quando se comparam, por exemplo, aos mesmos gêneros literários nossos moçambicanos com os europeus ou ainda asiáticas. Esta é uma comparação ousada que pretendo neste vídeo abordar, claro, baseado nas obras que até hoje pude ter contato. Por exemplo, se olharmos a obra Rei Arthur, o mito grego da criação, a Bela e a Fera, a Bela Adormecida, Branca de Neve e os Sete Anões, Cinderela e muito mais histórias de outros países. Contudo, aqui no sul de Moçambique, temos poucas abordagens da oralidade que buscam atribuir valores moralizantes. A título de exemplo, Chipoko chama Mecha ou Fantasma de Mechas, na língua oficial, a inesquecível Mãe das Cobras ou em Xangana, Mamana Wanhoca, ou ainda vários contos oriundos do Alakavuma, o Pangoli e as diversas narrativas de coelho e outros animais. Mas o que diferem essas narrativas com os outros contos do mundo, como a Ásia e a Europa? Assim sendo, surge em mim uma questão. O que se tem feito no nosso país para que essas riquezas culturais nossas se mantenham focadas? Como é que as instâncias competentes se valem do seu papel para manter essas literaturas funcionais? Essa é a essência deste vídeo. Continua acompanhando o vídeo que eu te conto igualmente as diferenças gritantes dessas narrativas como cultura dos povos. Bom dia, amantes da literatura, em especial da literatura moçambicana. Aqui sou Antônio Malua e eu estou bem e espero que também estejam a passar bem hoje, trazendo um vídeo descomunal, mas em torno da literatura, basicamente em torno dos contornos dos contos, das lendas, fábulas e mitos como elementos identitários dos povos. Se ainda não é inscrito deste canal Literamos, olhe o número aqui embaixo e faça-o crescer, clicando no inscreva-se e ajude o canal a crescer. Clique no gostei, ative no sino para ser notificado dos novos vídeos. Um forte obrigado aos já inscritos. Se puder ajudar-me, partilhe este vídeo para maior alcance da amante da literatura e faça esse gesto que é grande para mim, inclusive ao reconhecimento dos escritores das obras que por aqui desfilam. Agora, vamos às diferenças e semelhanças dessas artes em alguns contos do mundo. Se buscássemos primeiro definir essas narrativas, diríamos que os contos, as lendas, as fábulas e os mitos são narrativas que criam um universo de seres, de fantasias ou acontecimentos, assim como os demais textos de ficção
Estes textos podem apresentar um narrador, personagem, ponto de vista e o enredo, tanto que são transmitidos pela tradição oral através dos tempos. Essas narrativas podem combinar fatos reais e históricos com fatos irreais, que são meramente produto da imaginação aventuresca humana. Uma lenda pode ser também verdadeira, o que é muito importante. No conto, tudo precisa ser apontado num risco leve e sombrio, das figuras devendo-se ver apenas a linha flagrante e definidora que revela e fixa uma personalidade. Uma pequena diferença a ressaltar entre mito e lenda: este último é uma degeneração do mito, como diz o dito popular: quem conta um conto aumenta um ponto. Este pode ser movido pela sua vontade ou forçado para alcançar algum objetivo. Contudo, o que proporciona o dinamismo dessas literaturas ao longo dos tempos é que eles são inúmeras vezes influenciadas diretamente pela miscigenação da origem dos povos ou pelas necessidades que pretendem passar. Como sugeri no início do vídeo, o elemento suscita em mim uma necessidade de fazer uma análise comparativa da literatura moçambicana que até agora pude observar com as literaturas asiáticas e europeias, como as que já citei anteriormente. Fazendo um olhar literário, as obras da Europa ou da Ásia se mostram mais trabalhadas, com as suas histórias recorrentemente renovadas, pois essas geralmente são histórias fantásticas, geralmente com figuras sobrenaturais como deuses ou monstros, que servem para explicar certos fatos por meio de metáforas e simbolismo. A título de exemplo, são as literaturas como mangás do Japão ou quadrinhos nas Europas. A sua exaltante diferença é que geram mais emprego e servem de fonte de renda dos seus criadores ou colaboradores, o que difere muito com a tendência nacional, que me parece limitar-se em fazer propaganda de um produto sem maior visibilidade, senão a promoção do mesmo. Visam também alertar sobre alguma doença ou medidas de prevenção. Uma questão não cala em mim: será que essas práticas recorrentes no nosso país é o máximo da nossa criatividade e da valorização da nossa cultura? Comente a sua opinião abaixo que eu reajo. Mas algo todos nós podemos fazer como forma de preservar a nossa identidade. Toda criança precisa ouvir e ler diferentes tipos de histórias promovidas pelos pais, adultos e outros atores sociais para aumentar seu repertório cultural e aguçar a sua imaginação e a criatividade. Por isso que é bom que haja criatividade para a criação dessas narrativas, pois estes têm também como objetivo trazer aos leitores e ouvintes reflexões sobre valores que permeiam a sociedade, embora dinâmicos. Com este vídeo, gostaria de apelar aos fazedores destas literaturas nacionais, assim como aos responsáveis pelo reconhecimento dessas artes, que se faça um movimento grandioso para que os nossos mitos, as nossas lendas, contos e fábulas sejam revividos e que se façam conhecer de modo a serem passados às gerações vindouras. Um exemplo disso é de uma obra de título Contos do Vale do Zambeze. Esta obra, em alusão, traz uma coletânea de contos oriundos naquela zona do Vale do Zambeze, mas nela pode-se ler alguns contos que têm a mesma premissa ou o mesmo ensinamento, mas há diferenças nas suas formas de narrar. Contudo, guardam a essência, o que tento sugerir e apelar àqueles que têm o direito de fazer. Em outros cantos do mundo, essas literaturas se fazem sentir com um peso colossal, tanto que furam as barreiras regionais, mas geralmente aqui as mesmas categorias terminam na publicidade acima referida. É urgente que os fazedores se façam sentir para que a nossa cultura sobreviva no tempo, pois muitos dos exemplos de contos ou fábulas citadas não representam a identidade cultural moçambicana, mas são vividas como se fossem culturais. As TVs e muitas obras achadas no solo pátrio refletem isso.
está lançado o ponto de reflexão e apelo da preservação cultural. Faça a sua parte. A literatura revive sempre que as obras são lidas. Por isso, convido-o a ter acesso ao livro e lê-lo por completo para ter mais detalhes. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero que este vídeo tenha sido de grande ajuda para si. Se possível, comente abaixo nos comentários, coloque seu ponto de vista em torno desta obra ou alguma pergunta em torno dela. Inscreva-se e siga o canal. Vemo-nos em breve com mais uma nova abordagem desta magnífica obra, ou com uma nova obra literária moçambicana. Tchau.